Bem, pessoal, vamos começar aqui a nossa revisão para a prova de física. Então eu vou fazer esse vídeo aqui para que vocês possam ter um direcionamento para a prova. Fiquem tranquilos, as questões são no estilo desse TD de revisão e eu vou fazer comentários sobre algumas questões. Bem, a primeira questão diz o seguinte: duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar duas caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica e a outra uma caixa de madeira de área e espessura lateral diferentes para facilitar a identificação. Um dia, as meninas foram estudar para a prova de física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam a mensagem de que o celular estava fora da área de cobertura ou desligado. Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações, é de item A: madeira, e o telefone não funcionava porque a madeira não é um bom condutor de eletricidade. Item B: metal, e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava. Item C: metal, e o telefone não funcionava porque o metal refletia todo tipo de radiação que nele incidia. Item D: metal, e o telefone não funcionava porque a área lateral da caixa de metal era maior. E o item E: madeira, e o telefone não funcionava porque a espessura desta caixa era maior que a espessura da caixa de metal. Bem, senhores, essa questão trata justamente de um condutor em equilíbrio eletrostático. Então, quando nós estamos falando desse equilíbrio eletrostático, nós podemos pensar no caso da famosa gaiola de Faraday. Ou seja, nós simplesmente estamos trabalhando com uma situação na qual elas guardaram os celulares ligados dentro das caixas e, enquanto uma recebeu ligações telefônicas, a outra tentava ligar e não conseguia, uma vez que nós tínhamos uma caixa metálica e a outra caixa de madeira. Ou seja, a que não recebeu as ligações, ela simplesmente tinha o que? Algo que estava impedindo essa troca. Ou seja, estava blindando. Só que você tem que notar o seguinte: um condutor em equilíbrio eletrostático, ele precisa ser, como o nome diz, um condutor. Então, nesse caso aqui, a madeira já não daria certo. Então, eu eliminaria o item A e o item E, sobrando os itens B, C e D. O item correto é o item B de bola, por causa justamente dessa blindagem eletrostática que lembra a gaiola de Faraday. E você tem que notar que esse material é um condutor. Então, uma vez que a caixa é metálica, o telefone não funcionava devido a essa blindagem. Se fosse a madeira já não é um condutor tão interessante quanto o metal. Muito pelo contrário, a madeira, muitas vezes uma pessoa está sofrendo uma descarga elétrica, as pessoas pegam um pedaço de madeira para não encostar na pessoa, para tentar justamente separar essa pessoa de algum material, de algo que tenha causado justamente esse acidente. Então, questão número 1, item B de bola.
Seguindo, passamos à questão de número 2, que trata dos fenômenos elétricos e magnéticos. Esses fenômenos fazem parte da vida diária das pessoas. E em relação a esses fenômenos, ele quer que você assinale a opção correta de acordo com os conhecimentos da física. Então você vai observar aí que nós estamos falando no item A sobre o polo norte da agulha magnética de uma bússola será atraído pelo polo sul geográfico da Terra, pois polos de nomes diferentes se atraem. No item B diz que nos telefones existem eletroímãs que, como se sabe, funcionam devido à passagem da corrente elétrica que transfere elétrons para o núcleo de ferro do eletroímã. Observem que essa prova especificamente, nós temos que tratar dos assuntos que foram abordados. Então, se essa questão porventura caísse na prova, você já conseguiria ir eliminando os itens em virtude dos assuntos que foram abordados. Então já não poderia ser o item A nem o item B. O item C ele diz que a eletricidade estática acumulada num corpo pode provocar faísca. Por isso, nos navios que transportam petróleo, os tripulantes não devem usar sapatos com solado de borracha, que é um isolante elétrico. Então, deixa essa daí por enquanto. Corpos condutores de eletricidade ficam eletrizados mais facilmente que corpos isolantes, pois nos isolantes os elétrons não se movem. E o item E, na eletrização por atrito, os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais contrários. Assim, o corpo que ficou eletrizado positivamente ganhou prótons, o que ficou negativamente eletrizado ganhou elétrons. Nesse caso aí, desse item C, uma vez que o corpo está isolado pelos sapatos, ele pode acumular cargas e provocar faíscas. Então, essa questão aqui pode fazer lembrar aquelas questões que nós resolvemos em sala, ou então nos outros TDs, que tratavam daquelas esferas em contato, onde eu tinha aproximava uma carga, se eu não me engano era negativa, e essas esferas estavam inicialmente em contato e isoladas, e depois elas passaram a serem separadas, e aí nós tivemos uma distribuição de carga. Então, com isso, o item que sobra aqui pra gente, só sobra o item C. Justamente porque se esse sapato estiver isolado, ele vai acumular carga e provocar faíscas. Então é perigoso, certo? Então também é uma questão teórica que não envolve cálculo. Então essas duas questões foram questões teóricas. Aí nós passamos para a terceira questão, que fala sobre... Essa questão inclusive até caiu no Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo matéria publicada em um jornal brasileiro, todo o lixo, no caso orgânico, produzido pelo Brasil hoje, cerca de 20 milhões de toneladas por ano, seria capaz de aumentar em 15% a oferta de energia elétrica. Isso representa metade da energia produzida pela hidrelétrica de Itaipu. O segredo está na celulignina, um combustível sólido gerado a partir de um processo químico a que são submetidos os resíduos orgânicos. É uma matéria do Estado de São Paulo, de 1º de janeiro de 2001. Diz o seguinte: independente da viabilidade econômica desse processo, ainda em fase de pesquisa, na produção de energia pela técnica citada nessa matéria, a celulignina faria o mesmo papel de que? Aí tem A, do gás natural em uma usina termoelétrica, do vapor d'água em uma usina termoelétrica, da queda d'água em uma usina hidrelétrica, das pás das turbinas em uma usina eólica ou do reator nuclear em uma usina termonuclear. Nesse caso, está muito óbvio essa resposta, que seria o que? Você teria um combustível. Então, nunca que tem aí desses aí que é um combustível, seria o item A, que é o gás natural utilizado em uma usina termoelétrica. Então, não, as outras respostas fogem justamente porque aqui ele fala desse combustível. Então, vamos pensar nesse papel de combustível. Vapor d'água não é combustível, queda d'água também não. Papel das pás das turbinas e de reator nuclear também não. Então, por uma questão também por eliminação, e você conseguiria resolver facilmente
somente observando aí os conceitos que foram trabalhados em sala de aula e também as proposições dos demais itens que não fazem o menor sentido. Bem, passamos para a questão de número 4. Inclusive, eu até aconselho que este vídeo seja reassistido por vocês quantas vezes for necessário. Vai ficar disponível aí, então vocês podem trocar figurinhas, digamos assim, trocar ideias. Também pode me mandar alguma mensagem se tiver ficado alguma explicação um pouco mais confusa, mas o intuito é que eles sejam um pouco mais objetivo do que o que nós teríamos se fosse uma discussão dentro de sala de aula, e que vocês tenham contato com o tipo de questão que aparece no Exame Nacional do Ensino Médio, visto que muitas dessas questões do TD realmente foram retiradas de edições anteriores do Exame Nacional do Ensino Médio ou de provas da FUVEST, que também algumas vezes algumas questões trabalham numa mesma temática do Exame Nacional do Ensino Médio, para facilitar. Ó, essa questão, por exemplo, foi uma questão que caiu na FUVEST, a questão de número 4, que é a fundação responsável para o ingresso na Universidade de São Paulo, a USP. Então, um vestibular muito tradicional no país, um dos mais famosos, extremamente concorrido e também muito difícil. Tanto que existem cursos que preparam somente para provas da FUVEST, especialmente lá em São Paulo. Pois bem, um trem se move com velocidade horizontal constante. Dentro dele estão o observador A e um garoto, ambos parados em relação ao trem. Na estação, sobre a plataforma, está o observador B, parado em relação a ela. Quando o trem passa pela plataforma, o garoto joga uma bola verticalmente para cima. Desprezando-se a resistência do A, isso aqui é uma afirmação que é bastante importante. Quando ele diz que despreza a resistência do A, nós podemos afirmar que o observador A, que está dentro do trem, ambos parados em relação ao trem, desculpe, mas estão dentro do trem, vê a bola se mover verticalmente para cima e cair nas mãos do garoto. Uma vez que ele está dentro do trem em movimento, realmente o movimento que ele vai fazer essa visualização é esse movimento realmente, né, esse movimento na vertical. Enquanto que o observador de fora, ele vai ver o que? O trem está em movimento, então ele vai ver uma parábola, uma vez que ele está de fora, parado em relação à plataforma. Então o trem passou à frente e ele consegue visualizar dessa forma. Então o observador A e a afirmação do observador B, ou seja, ambas 01 e 02, ambas são verdadeiras. Aí vem as afirmações que são falsas. Por exemplo, os dois observadores veem a bola se mover na mesma trajetória? Impossível. Isso aqui, mais falso que isso aqui, é impossível. O observador B vê a bola se mover verticalmente para cima e cair atrás do garoto. Não faz o menor sentido. Como é que ela está se movendo e ainda cair atrás do garoto? Então, você tem que analisar os itens com calma e ver que alguns itens são tão absurdos que eles por si só já se tornam falsos justamente por ferir às vezes até o raciocínio que a questão está pedindo. O 16 diz que o observador A vê a bola, descreve uma parábola e cai atrás do garoto. Também não adianta, porque o observador A é o observador que está dentro e parado em relação ao trem. Então ele jamais poderá descrever uma parábola se o movimento é esse aqui que eu mostrei, ou seja, esse movimento, né, vertical. Então também é falso. Contanto, ele quer saber a resposta dos números associados. Eu sou um 01 com 02, então a minha resposta 03. São os únicos itens que são corretos. Vejam que até agora são questões teóricas, não envolveram cálculos e são questões extremamente simples. A questão de número 5 diz o seguinte: Júlia está andando de bicicleta em um plano horizontal com velocidade constante. Isso é importante. Sempre veja
anote esses dados. Quando deixa cair uma moeda, Tomás está parado na rua e vê a moeda cair. Considere desprezível a resistência do ar. Assinale a alternativa em que estão melhor representadas as trajetórias da moeda, como observadas por Júlia e por Tomás. Então, de tal qual maneira a questão anterior, nós temos aí a Júlia andando num plano horizontal, velocidade constante, e ela deixa cair uma moeda. Então, nós temos aqui a moeda, e vamos dizer que aqui nós tenhamos a Júlia. O Tomás, ele está parado na rua. Então, vamos fingir que esse aqui é o olho do Tomás. Então, aqui nós temos o Tomás. E aí ele vê a moeda cair. A partir do momento que ele está e vê a moeda cair, ele está que nem aquela situação de um avião que joga uma carga. Então, o que é que acontece? Para a Júlia, a moeda cai assim. A Júlia é como se fosse o avião que está despejando o pacote. Então, a trajetória da Júlia, da moeda aqui, é na vertical. E para o Tomás, a trajetória é de um lançamento que horizontal. Ou seja, ele vai ver nesse arco que nós temos aqui, formando uma semicurva. Logo, as trajetórias representadas só podem ser as que estão no item dedicado. Júlia está vendo nesse formato e Tomás vendo dessa outra forma. Questão também extremamente simples e teórica. Aí passamos para a questão de número 6, que diz o seguinte: a figura representa 4 esferas metálicas idênticas penduradas por fios isolantes elétricos. O arranjo está num ambiente seco e as esferas estão inicialmente em contato umas com as outras. A esfera 1 é carregada com uma carga elétrica mais que. Então, vamos bem aqui para a minha querida esfera 1. E eu estou com a carga mais que. E aí ele quer que você escolha a opção que representa a configuração do sistema depois de atingido o equilíbrio. O que é que vai acontecer aqui? Você vai ter uma repulsão. Você terá uma repulsão, porque as cargas, essas cargas que vão se repelir, vão receber uma mesma quantidade de carga, no caso aqui, mais que. Consequentemente, elas vão ficar, cada uma repelindo umas às outras, conforme você visualiza aqui na figura C. Então aqui se você observa as outras figuras, A, B e D, você está vendo que elas estão em contato ainda como se estivessem em equilíbrio. E na última, é como se você estivesse simplesmente afastando somente as esferas 3 e 4. Então a única alternativa que faz sentido, em termos de repulsão, depois de atingido o equilíbrio, é justamente a opção C. Lembrando que nós aqui temos o princípio de conservação das cargas elétricas, que vocês podem aí revisar nos livros sugeridos. Questão de número 7 diz o seguinte: um astronauta está na superfície da Lua quando solta simultaneamente 2 bolas maciças, uma de chumbo e outra de madeira, de uma altura de 2 metros em relação à superfície. Nesse caso, podemos afirmar que, item A, a bola de chumbo chegará ao chão um pouco antes da bola de madeira, mas perceptivelmente antes. Item B, a bola de chumbo chegará ao chão um pouco depois da bola de madeira, mas perceptivelmente depois. Item C, a bola de chumbo chegará ao chão ao mesmo tempo que a bola de madeira. E item D, a bola de chumbo chegará ao chão bem antes da bola de madeira. Por último, o item E, que diz que a bola de chumbo chegará ao chão bem depois da bola de madeira. Essa questão é uma questão tanto quanto interessante. Por quê? Porque essa questão não fala de desprezar a resistência do ar, por exemplo. Só que nós temos que lembrar o seguinte, que na superfície da Lua, o meio existente é o vácuo. Por quê? Porque lá na superfície da Lua, nós temos algo que nós chamamos de exosfera,
que nós temos átomos de hélio e de neon. Então, também temos sódio, potássio, tudo isso presente nessa camada. Ou seja, a ausência de matéria e de ar faz com que a gente tenha independência da massa, logo os corpos vão cair com a mesma aceleração, velocidade e tempo. Portanto, a única alternativa que iria corroborar com isso que eu acabei de falar é o item C. Agora, essa é uma questão que não é uma questão tão simples. Por quê? Depende de você. Tem que lembrar que a superfície da Lua, na superfície da Lua nós temos esse vácuo. E por conta disso que ambos vão cair ao mesmo tempo, seguindo aquele exemplo do Newton quando ele despreza a resistência do ar e propõe soltar um elefante e uma pena ao mesmo tempo de uma mesma altura e onde ambos vão chegar ao mesmo tempo na superfície, lá no caso, no solo, né? Atingir o chão. Então, item C. Próxima. A próxima questão fala de um drone. É uma questão muito fácil. Um drone voando na horizontal, ou seja, lançamento horizontal. Só por conta disso, já é muito fácil, porque esse drone vai deixar cair o pacote de livros e ele quer que você indique qual das trajetórias 1, 2, 3, 4 e 5 é a mais correta para o lançamento horizontal. Isso daqui foi algo trabalhado em sala de aula, várias e várias vezes. Ou seja, eu tenho aqui o meu drone, aqui eu tenho em relação ao solo, e agora quando ele joga o pacote, ou seja, só pode ser a trajetória de número 4. Isso aí tá mais que batido. Questãozinha fácil, 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 fácil. É aquela questão que é para o aluno não zerar, caso ela caia na prova. E então passamos para a questão de número 9, que é uma questão um pouco mais completa. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa questão por último, praticamente. Vamos fazer outras questões para que vocês consigam compreender. Vamos fazer logo a questão de número 10. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes, então depois vocês vão poder acompanhar a resolução da questão de número 9. Então voltemos aqui para a questão agora de número 10.